Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje o assunto é gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, e nesta aula nós vamos aplicar as características que nós vimos na aula anterior. Então estamos na apostila número 3, aula 36 e 37, gráficos do MU e MUV, página 81. Temos as características do gráfico do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Num gráfico posição por tempo, a inclinação da reta ela é numericamente igual à velocidade. No gráfico velocidade por tempo, a área nos informa o quanto esse móvel se deslocou. Então, a área nos informa o deslocamento escalar, que nada mais é do que a posição final menos a posição inicial. No movimento uniforme, nossa aceleração é nula. Aqui nós temos, na parte de cima, gráficos com a velocidade positiva, aceleração nula. Na parte de baixo, como é movimento uniforme, a aceleração tem que ser nula também. No entanto, a nossa velocidade é negativa. O gráfico está na parte de baixo aqui, o gráfico aqui onde representa velocidade por tempo, está na parte de baixo, velocidade negativa, o móvel retornando na trajetória, ou seja, o móvel está contra a trajetória. Mesma coisa nós obtemos aqui nos gráficos do MUV. Primeiro momento, essa velocidade é negativa. Segundo momento, após T1, ela é positiva. E a aceleração é sempre positiva aqui, tá bom? Então, minha velocidade começa negativa e ela vai diminuindo em módulo até chegar em zero no T1, depois ela volta a subir. Então, o móvel está no sentido contrário da trajetória, vai diminuindo a velocidade até parar no tempo T1, depois ele muda o sentido e começa a aumentar a velocidade. Agora, vamos aplicar nos exercícios. Exercício número 1. Para um movimento uniforme com posição inicial igual a zero, esboce os seguintes gráficos. Aceleração versus tempo. Opa, se o movimento ele é uniforme, então a aceleração é nula, minha velocidade é sempre constante. Então, o primeiro gráfico, uma reta sobre o eixo X, tá bom? Gráfico aceleração por tempo. O meu gráfico fica sobre o eixo X, que me indica tempo. O gráfico velocidade versus tempo, para ver positivo. Então, característica do movimento uniforme, a velocidade é constante. Para um tempo qualquer, a velocidade é sempre a mesma. Então, quando a velocidade é positiva, meu gráfico está na parte de cima. E se ela for negativa, então, meu gráfico estará na parte de baixo. Item B, resolvido. Item C, o gráfico espaço versus tempo para velocidade maior que zero e para velocidade menor que zero. Lembrando que nossa função horária de espaço S é igual a S0 mais VT. Nosso espaço inicial é considerado zero, então S é igual a V vezes T. Quando a velocidade é positiva, nós temos uma inclinação à reta neste jeito, sentido progressivo, e se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, então eu teria uma reta para baixo, tudo bom? Essa reta para baixo indica que a velocidade é negativa, saindo do zero e indo para o lado negativo. Exercício número 3. Dois aviões descrevem a mesma rota em sentidos opostos, como mostra o gráfico. Pede-se em quilômetros e horas o instante da colisão e a posição da colisão. Primeiramente, vamos analisar esse gráfico aqui sem apelar para a utilização das equações horárias, tá bom? Então, o que eu verifico? Um avião sai da posição 60 e o outro sai da posição 0. Então, no instante inicial, eles estão separados por uma distância de 600 quilômetros. Em 15 minutos, esse avião se desloca de 0 até 200, ele se deslocou 200 quilômetros. E esse daqui sai da posição 100, em tempo 15 minutos vai para a posição 500, então ele se deslocou 100. Então, ou seja, em 15 minutos,
A distância dos aviões, que eram de 600 quilômetros, passou para 300, porque da posição 500 para a posição 200 eu tenho 300 quilômetros. Aqui eu já sei que em 15 minutos eles se aproximam de 300 quilômetros. Mais 15 minutos eles vão se aproximar de mais 300. Inicialmente eles estão separados de 600, então o tempo necessário para a colisão é 15 minutos, a distância ficou 300, mais 15 minutos, a distância ficou 0. Então eu preciso de meia hora para que ocorra a colisão. Agora, qual a posição? Em 15 minutos, esse móvel está na posição 200, mais 15 minutos, esse móvel vai andar mais 200, então a colisão vai ocorrer na posição 400. Analisamos o exercício e determinamos o instante e a posição da colisão. Agora, utilizando as equações, como que eu faço isso? Então, primeiro, eu vou determinar a velocidade do móvel A e determinar a velocidade do móvel B. Observei o gráfico, espaço por tempo, sei que isso é característica de um gráfico de movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT. Então, eu preciso determinar a S0 eu tenho para esse avião, S0 eu tenho para esse avião, preciso determinar a velocidade para ambos. Chamei um de A e o outro de B. Então, a velocidade do A, meu ΔS dividido por ΔT. 15 minutos é a mesma coisa que 1/4 de hora. Minha velocidade A, 800 km por hora. Adotei que esse móvel que sai esse avião que sai da posição 0 é o meu VA. É a velocidade do avião. E o B, que seria esse avião de cima, então eu tenho 500, posição final menos inicial, a tangente da reta me indica a minha velocidade, ΔS dividido por ΔT, então ficou 500 menos 6 dividido por 1/4, isso me dá menos 400 km por hora, menos está retornando na trajetória, positivo está a favor da trajetória. Vamos montar agora a equação horária do espaço, para o SA e para o SB. Então, S0 é 0, velocidade do A é 800, então ficou S é igual a S0 mais VT, S0 é 0, S do A é 800T. Para o B, espaço inicial 600, velocidade determinamos que vale menos 400, substituindo na função horária, posição do B é igual a 600, que é a posição inicial dele, menos 400T. Na colisão, tanto A como B estão no mesmo local. Então, eu analiso que a posição do A vai ser igual à posição do B, substituindo as equações. 800T é igual a 600 menos 400T. Menos 400T passa para o outro lado, somando. 800 mais 400 dá 1.200. Esse 1.200 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo 600 dividido por 1.200, meia hora. O encontro, a colisão ocorre no tempo meia hora. E qual é essa posição? Aí você escolhe, ou você usa a posição do avião A, ou você usa a equação horária do avião B. Do avião A, S é igual a 800T, no lugar do T eu coloco o meio, 800 vezes meio vai dar 400 quilômetros. Determinamos o tempo e a posição da colisão. Exercício número 6. Do alto de uma torre de 4 metros de altura, lança-se verticalmente para cima um objeto com velocidade inicial de 8 metros por segundo. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e não há resistência do ar. Adotando o eixo como origem no solo e orientando para cima, esboce os gráficos da aceleração escalar, da velocidade escalar e do espaço em função do tempo. Então, o que nós temos aqui inicialmente? Eu sei que esse objeto sai da posição 4 metros e sobe até uma altura máxima, tudo bem? Qual seria essa altura máxima? Eu sei que na altura máxima, velocidade é 0, então vamos aplicar aqui Torricelli, velocidade final ao quadrado, é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, vezes ΔS. Nossa aceleração nesta situação é a aceleração da gravidade.
Adotamos o sentido positivo para cima, então a aceleração da gravidade aponta para baixo, então ela é negativa. No ponto mais alto, sabemos que a velocidade é zero, substituindo zero ao quadrado é igual a velocidade inicial, 8 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração. A aceleração é a aceleração da gravidade, que vale menos 10, vezes ΔS, quanto ele se deslocou. Então, ele vai parar numa posição H máxima, ele saiu da onde? Da posição 4. Então, ficou H menos 4, 8 ao quadrado, 64. Pego esse termo que vai ficar aqui, o menos 20 vezes H menos 4, passa para o outro lado, ficou mais 20 vezes H menos 4. Esse 20 está multiplicando, passa dividindo, né? Ficou 64 dividido por 20, que vai dar 3,2. Menos 4, que está do outro lado, passa para esse lado, ele fica positivo. Então, fica 3,2 mais 4, que vai dar 7,2. Então, eu sei que na altura máxima, que eu tenho velocidade zero, ele atingiu a posição de 7,2 metros. Agora, o que eu vou determinar? Qual o instante que ele demorou para chegar nessa altura máxima. Então, V é igual a V0 mais AT. Velocidade final já temos que é zero. Velocidade inicial sabemos que é 8. Aceleração é menos 10. Substituindo os valores, menos 10 passa para o outro lado somando. Depois o 10 vem dividindo. Então, 8 dividido por 10 vai dar 0,8 segundos. No primeiro momento, para esse objeto subir e chegar na altura máxima, ele precisou de 0,8 segundos. Agora vamos determinar o tempo que ele vai demorar para chegar ao solo. Então ele vai subir, chega na altura máxima, para, depois retorna e vai colidir com o solo no H igual a zero. Então, nós temos aqui posição final vai ser zero, posição inicial. Vou considerar lá em cima, desculpa, considerei 4, estou analisando o movimento inteiro, sai da posição número 4, tá bom? Ele sai da posição 4 metros, que do alto da torre. Velocidade inicial 8 vezes um tempo, esse tempo vai ser o tempo total que demora para subir e descer, mais AT quadrado sobre 2. Substituímos a aceleração da gravidade negativa. Agora, vamos resolver essa equação do segundo grau. Aí caímos lá que T é igual a 2 segundos e T é igual a menos 0,4 segundos. Esse menos 0,4 não convém para essa situação. Então, sabemos o quê? Que ele vai subir, vai gastar 0,8 segundos, continua o movimento, quando bater no solo, gastou 2 segundos. Então, substituindo H, posição máxima 7,2, tempo de subida 0,8 e o tempo total do movimento para subir e para descer, 2 segundos. Gráfico espaço por tempo. No tempo 0, ele sai da posição 0,4. No tempo 0,8, ele atinge a altura máxima, que eu sei que é 7,2, determinamos lá atrás. E no tempo 2 segundos, ele está no solo, tudo bem? Espaço por tempo é uma função, é um movimento uniformemente variado, uma função do segundo grau. Temos uma parábola, aceleração é negativa com cavidade para baixo. Gráfico, posição por tempo, resolvido. Agora o nosso gráfico, velocidade por tempo. Vou utilizar a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Então eu sei, agora eu estou analisando, ele está aqui em cima. Quando ele está aqui em cima, a velocidade dele é nula. Quando bater no solo, a velocidade será de quanto? É isso que eu vou determinar aqui. Aceleração para baixo é menos 10. Chamei de tempo de descida. Tudo bem, subiu até a altura máxima. Agora vai descer. Então, quando ele bater no solo, ele estará com a velocidade de menos 12 metros por segundo. Ele gastou 0,8 segundos para chegar numa velocidade nula, depois mais 1,2 segundos para chegar na velocidade menos 12. De 0,8 até 2 se passaram 1,2 segundos. Substituindo, então no tempo zero,
ele tem velocidade 8 metros por segundo, está subindo 0,8 segundos, ele está na altura máxima. A altura máxima, a velocidade é 0, e no tempo 2 segundos ele está com a velocidade de menos 12. Gráfico da aceleração. Em todo movimento, a aceleração é a aceleração da gravidade, que vale menos 10. Pessoal, encerrado esses exercícios da aula 36 e 37, sobraram alguns exercícios para vocês praticarem. Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima.